Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem ainda não ativou o sininho aqui para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando que a Capitalismo é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendações, incluindo Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa e tesouro direto, Top Fundos, que são recomendações de fundos multimercado, renda fixa, fundos de ações e fundos imobiliários, que a gente vai conversar hoje, o Invista em Ações, que são recomendações de bolsa para longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e do Invista em Ações, que são recomendações para quem quer montar carteira diversificada de investimentos, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, mas que também traz com ele o Invista em Ações, e o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também aqui a parte dos relatórios grátis, né? Todos os meses a gente traz alguma novidade de relatório para vocês baixarem. Para baixar qualquer um deles é só colocar o nome e o e-mail e o telefone. Colocando o nome e o e-mail vocês participam também do nosso mail e o telefone a gente convida vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, já ter o nosso contato, né? Tirar as dúvidas de vocês, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição, lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente, além de receber as principais atualizações aí do nosso blog e aqui do canal do YouTube também. Hoje, pessoal, vamos fazer aquele nosso exercício de simulação de renda em fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário, como eu costumo falar, pela própria natureza dele, ele já é um gerador de renda, né? Para quem não sabe, o fundo imobiliário ele tem que distribuir 95% dos rendimentos dele de maneira semestral. A maioria deles distribui mensalmente. Os que não vão distribuir são aqueles que têm desenvolvimento imobiliário, alguma coisa, né? Vamos supor, tem que comprar um terreno, construir, vender, isso aí às vezes demora um pouquinho mais para ter maturação, mas a maior parte dos fundos imobiliários são aqueles que têm um prédio, um galpão logístico, um galpão industrial, um shopping center que já gera receita, né? Ele já está alocado, então o fundo imobiliário é interessante em relação a isso. Eu acompanho o mercado de fundos imobiliários há muitos anos, mas antigamente, quando eu comecei a investir em ações, era diferente. Até tinha horário de negociação, se não me falha a memória, era no final do pregão. Não se tinha informação nenhuma dos fundos, não tinha relatório, não tinha nada. E ali, meados de 2010, 2009, 2010, 2011, principalmente, houve uma enxurrada de fundos imobiliários no mercado. Acho que foi o grande boom, né, dos fundos imobiliários. E eu comprei um fundo justamente para entender na prática como é que funcionaria essa questão do recebimento dos proventos, né? Então, o fundo imobiliário é bacana para quem? Para quem quer investir em imóveis, mas quer investir em imóveis de maneira inteligente, já que dificilmente eu teria condições, como no caso do fundo que a gente vai ver aqui, que é o Kinea, de eu comprar um prédio inteiro e alugar ele, ou eu comprar um galpão logístico inteiro e alugar ele para uma Ambev da vida ou para uma Brasil Foods, tá? E tem essa questão do fracionamento, ele é negociado em bolsa, então tem uma série de vantagens, né? Por enquanto ainda o provento é livre de imposto de renda, né? E a gente tem essa questão da gestão profissional de pessoas que entendem do mercado. Óbvio que tem fundos bons, tem fundos ruins, né? E justamente isso, esse é um dos nossos trabalhos, um dos nossos trabalhos que é escolher aqueles fundos para recomendar que sejam mais interessantes aí ao longo do tempo, tá? E o fundo que eu escolhi na época para fazer esse, não vou chamar de experimento, né? Mas para entender como é que funcionava na prática, é o Kinea Renda Imobiliária, né, da gestora Kinea, uma gestora que tem uma sociedade com o Itaú, é bem conhecida aí no mercado, não só pelos fundos imobiliários, mas também pelos fundos multimercados, o Atlas, o Cronos, né? Tem um portfólio bem bacana de produtos, é um pessoal bastante transparente, para quem não conhece, eu já indico para entrar no site. E esse fundo aqui, o que ele tem hoje? Ele tem 8 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos, tá? A maior parte deles distribuídos pelo estado de São Paulo, tem também em Rio de Janeiro e também um edifício, um centro de distribuição em Pouso Alegre, um em Belo Horizonte e um centro de distribuição em Pouso Alegre, em Minas Gerais, tá? É um fundo que eu considero bem bacana, ele tem uma carteira bem diversificada. Eu até não vou entrar muito em detalhes em relação à questão do fundo, porque ele vai passar por
já tem 3 emissões, se não me falha a memória, confirmadas agora, e o fundo hoje ele tem um patrimônio de 2.200 bilhões, ele pode captar quase mais R$ 1 bilhão aí, mais ou menos até o meio do ano ele vai fazer a emissão. Então é um fundo que vai mudar bastante a cara dele, né? E é um perfil de fundo que eu gosto, assim, de fundo grande que tem a possibilidade de crescimento, tá? Então um fundo que iniciou em agosto de 2010, eu entrei na oferta pública dele e depois eu comprei mais cotas, tem uma taxa de administração de 1,25%, tem mais de 45 locatários, né? E hoje a taxa de vacância dele está em torno aí de 8,2%, né, dos imóveis vagos. E aqui tem as fotos, aqui Centro de Distribuição da Souza Cruz, Boulevard Corporate, Edifício Buenos Aires, no Rio de Janeiro, Centro de Distribuição Bandeirantes, em São Paulo, Edifício Joaquim Floriano, também em São Paulo. Então tem aqui o portfólio dele, né, bem diversificado, tá? E aqui, pessoal, nós temos essa planilha que eu vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser simular da forma que achar mais interessante, considerando a questão da valorização das cotas e também do pagamento de proventos, tá? Então esse aqui é o gráfico de longo prazo do Kinea, e aqui, pessoal, todos esses pontinhos são pagamento de proventos, né? Eu gosto muito de mostrar o gráfico porque tem muita gente que acha que porque o fundo imobiliário paga proventos todos os meses é como se fosse renda fixa. Nem o provento é fixo, não tem como garantir que sempre vai receber provento. Se a gente tem um fundo imobiliário que o prédio, por exemplo, de um prédio, o prédio está vago, né, não vai ter provento nenhum. E no caso aqui tem volatilidade, né, isso que é bacana ver, mas ao longo do tempo aqui ele teve uma valorização bem interessante, tá? Então, considerando só as cotas, considerando só a valorização das cotas, ele desde o início aqui, desde 1/12 de 2010, ele teve uma valorização de 175%, tá? E para que vai servir essa planilha aqui? Não é para ver em relação à questão da valorização das cotas, mas sim quanto ele gera de renda para quem quer viver de renda, tá? Então o meu caso aqui com o Kinea é justamente esse. Eu comprei 2 vezes as cotas e nunca mais comprei, eu só fiquei deixando o dividendo cair na minha conta. E aqui vocês podem simular de acordo com o valor que vocês quiserem, o quanto que ele daria, né, mês a mês aqui, considerando os proventos recebidos, e aqui o yield considerando o valor aplicado inicialmente. Lá a cota a primeira emissão de cotas aqui é 100 com 58. Hoje a gente que daria para ter comprado 596 cotas, tá? Então se eu apliquei, por exemplo, 50 mil reais, se eu apliquei, por exemplo, 50 mil reais aqui nesse fundo, vai dar mês a mês o quanto ele me pagou de proventos. Lá em 14/1/2011 ele pagou R$ 74 reais, depois ele pagou 300, e aqui tem o yield, né, que é a divisão de quanto eu recebi pelo valor que eu apliquei. Então seria um yield de custo que a gente chama, né, não o yield atual, mas o yield em relação a quanto nós pagamos a cota, tá? A gente pode ver aqui que ele chegou a quase 1%, 0,91, depois deu uma baixada e os últimos pagamentos aqui ficaram na casa dos 74 centavos, tá? Que daria um yield aqui de 0,73, alguma coisa da 0,74, e aqui nós temos os valores financeiros. Então se eu tivesse, para quem aplicou lá 50 mil, né, pode trocar esse valor aqui, vai receber agora no dia 14/2, R$ 367 reais, tá? Então eu vou deixar aqui a planilha na descrição, tá, pessoal? Quem quiser faz as suas simulações e pode perceber que é bem interessante, principalmente quem já mexe com imóveis, né, pessoal? Vai ver que esse yield aqui é muito elevado, né? Fora que a gente teve a questão da valorização da cota, dificilmente alguém tem um imóvel e consegue colocar ele para alugar e ganhar 0,74, 0,82, 0,91, né? Principalmente para imóveis residenciais, se vocês fizerem a divisão do quanto vocês recebem de aluguel em relação ao valor do imóvel, né? E ainda tem custo de manutenção, tem a possibilidade de ficar vago, enfim, né? Na minha avaliação, né, na minha opinião como investidor, é muito mais seguro, né, eu contar com uma gestão profissional do que daqui a um pouco eu lá querer me meter no mercado imobiliário. Não que não dê dinheiro no mercado imobiliário, óbvio que dá, né, mas não é todo mundo que tem tempo aí para virar um
uma pessoa profissional aí do mercado imobiliário. Tá certo, pessoal? Isso aqui que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários, nos chamar no WhatsApp. Não esqueçam de baixar os relatórios e baixar a planilha que vai estar aqui. Eu vou colocar nos comentários ela aqui, tá certo? Um abraço a todos e até mais.